Queria que você acompanhasse comigo para você entender. Lucas capítulo 2, versículos do 25 até o 32. Diz assim a palavra de Deus: Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus, para lhe fazerem o que requeria o costume da lei. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometestes, agora podes despedir em paz o teu servo. Pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. Oremos. Senhor Pai, essa é a tua palavra, Deus. Continua falando conosco nessa noite, e nós continuaremos te dando toda a honra, toda a glória e todo o louvor para sempre. Amém. Eu tenho a dificuldade para dar títulos para a palavra, mas eu tentei dar um que você conseguisse entender onde eu quero chegar no final dessa mensagem. E o título dessa mensagem é Simeão, um convite a esperar. E falar sobre esperar nos dias atuais é algo bem difícil, porque a gente está num período de tudo é muito rápido, tudo é muito ágil. Você pensou em alguma coisa, teu Instagram, tua internet já está ali colocando aquele anúncio para você. Você pensou, o Instagram já, pensei numa casa, o Instagram já está lá. 220 mil no bairro Pituaçu. Existe esse bairro aqui? Nem sei, chutei. Já está te oferecendo, porque está tudo muito rápido, tudo muito ágil. Então, falar sobre esperar nesse tempo parece até um pouco de loucura. Mas eu tenho um convite para você, e um convite que não é meu, mas é de uma lição que eu aprendi com Simeão. Simeão, ele é pouco citado na Bíblia. Na realidade, essa é a única vez que você vai ver falando dele. Mesmo com os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, contando praticamente as mesmas histórias, apenas no evangelho de Lucas, a gente vai ver essa citação de Simeão. E eu acho muito legal o evangelho de Lucas, porque ele começa revelando um Cristo bebê. Não o Cristo que nós estamos normalmente acostumados a ver, indo, pregando o evangelho, curando pessoas, multiplicando pães e peixes. Ele mostra um Jesus bebê. E é esse Cristo bebê que Simeão enxerga. E quando ele o enxerga, ele entende que ali, diante dos olhos dele, está a promessa. Cristo, o Filho de Deus. Simeão, ele nos ensina sobre esperar e ele nos convida a ir para esse lugar com a sua própria vida. Esse lugar de espera, mas não uma espera de qualquer jeito. E são esses pontos que eu quero hoje aqui compartilhar com você. E o primeiro ponto que eu quero compartilhar nessa questão de esperar é sobre uma espera consciente. Como assim, Paulinha? Eu vou falar Paulinha porque é o costume. Todo mundo me chama assim. Eu acho que é porque eu tenho 1,57 m. Talvez, só talvez. Como assim, Paulinha? Esperar conscientemente. É porque esperar, apesar de parecer algo de inércia, sem movimento, esperar é um verbo. E todo verbo exige uma ação. Obrigada. Essa metade aqui está acordada e está junto comigo. Obrigada, irmãos. Deus abençoe vocês, viu? Brincadeira, o meio me ajudou também. Mas esperar é um verbo. E todo verbo exige uma ação. E quando a gente olha no texto, a gente percebe que Simeão, ele esperava, versículo 25. Ele esperava. Ele esperava o quê? Ele sabe o que é que ele estava esperando. Ele esperava a consolação de Israel. E enquanto ele esperava, ele se movia. Mas não de qualquer jeito. O movimento de Simeão, ele correspondia àquilo que ele desejava. Ele queria ver o Cristo, então o que é que ele fazia? Ele vivia uma vida justa, piedosa, e a palavra vai dizer que o Espírito estava sobre ele. O Espírito Santo de Deus estava sobre ele. Então não era apenas esperar que Deus fizesse algo, cumprisse a promessa na vida dele. Mas ele vivia uma vida que clamava, que pedia: Deus, cumpre tua promessa em minha vida. Porque o que eu posso fazer diante das minhas limitações, eu faço. E eu não sei exatamente quantos anos se passaram. Eu não sei exatamente a função que Simeão exercia no templo, porque Lucas não estava preocupado com isso. Lucas estava preocupado em mostrar para mim e para você, nos dias atuais, que é importante esperar, mas não de qualquer jeito.
Simeão, ele diz pra gente assim, você tem que saber, você está esperando pelo quê? O que é que você espera quando você vem a um culto? O que é que você espera quando você faz uma oração? O que é que você espera no seu momento devocional? O que é que você espera de Deus? E enquanto você espera, o que é que você está fazendo? A gente está nesses dias lá, perturbando um pouco a Ana e o Saulo, e eles estão esperando a Cecília, né? E não dá para esperar de qualquer jeito. Hoje mesmo a gente estava lá, eles estavam dando um curso, um treinamento. Como amamentar, como dar banho, como fazer. Inclusive, se precisarem de ajuda depois desse período, pastor Saulo é excelente fazendo charuto. Um bebê, tá? Profissional, formado. E se não conseguir com ele, tem lá a enfermeira Bebê Quer. Eu acho que é esse o curso, né? Meu Bebê Quer, contrato. Rapaz, é excelente. Porque quando você está esperando algo, você se prepara. Não existe espera sem preparo. Então perceba, esperar não é sobre uma inércia. Não é sobre cruzar os braços, não é sobre ficar sentado. Mas é gerar um movimento que te impulsione para o lugar da tua expectativa. Até aqui, amém? Que bom. Simeão, ele sabia o que esperava. Tem uma frase muito legal, ela não é minha. Dizem que ela é do Spurgeon, que é assim, ó. Esperar em Deus é a prova mais difícil, mas também é um modo mais seguro de crescer. E de crescer em graça. Então esperar em Deus não é fácil. A gente cantou aqui, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. E a gente cantou várias canções que falavam sobre a bondade de Deus. E a gente sabe que Deus é bom. Mas no dia onde as coisas começam a agir de um jeito que não é muito aquilo que a gente estava esperando, a gente continua dizendo assim, eu espero, tá tudo bem. É difícil, sim ou não? É difícil. Mas a vida de Simeão, e não só a dele, de muitos outros, mas hoje eu vou focar apenas nele. A vida de Simeão nos aponta para esse lugar, um lugar difícil sim, mas também um lugar de crescer em graça. Então o primeiro ponto que eu queria que você tivesse na sua memória, no seu coração, é que precisamos esperar com consciência. Eu sei o que é que eu espero, eu sei em quem eu creio, eu sei qual é a minha esperança, eu sei. Você precisa ter essa convicção no seu coração. O segundo ponto que eu quero aqui registrar com vocês é Simeão, ele espera com foco. O versículo 27 diz que movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Então ele não estava lá no templo esperando. Ele poderia estar em qualquer outro lugar, na sua casa, vamos supor. Mas a palavra diz que ele foi movido pelo Espírito. E para ser movido pelo Espírito, eu preciso estar atento ao Espírito. Simeão, eu ia falar Gideão. Simeão, ele não se distraiu. E eu imagino que passaram-se anos entre o momento em que Deus falou assim, ó, você não vai morrer antes de ver o Cristo. Até o dia que ele finalmente viu o Cristo. Passaram-se anos, acredito, suponho. Mas Simeão, ele não se distrai. E é tão importante a gente ter isso na nossa mente, no nosso coração, irmãos. Não podemos nos distrair. E nos dias atuais, quando eu falo de distração, a primeira coisa que vem na nossa mente é o doraminha da Netflix. É o Instagram, que a gente passa o rios, né? E quando a gente vê, eita, 1h30, passou rápido. Se tivesse trabalhando 1h30, dava 10 horas da noite, mas não estava 5 horas para a gente largar. Mas passando ali no Instagram, passa rápido. O Instagram coloca um vídeo de 90 segundos, só quem faz vídeo sabe o desafio que é. Eu falava devagar, mas depois de começar a gravar vídeo no Instagram, eu fiquei assim desse jeito, falando rápido. Me perdoem, em nome de Jesus. É porque gravar um vídeo de 90 segundos é um desafio. O pastor Saulo está aí, para não me deixar mentir. E sabe o que é mais interessante? As pessoas só assistem, em média, 6 segundos. Então, você tem um trabalho para transformar 1 hora em 30 minutos, 30 minutos em 10, em 1 minuto e meio, a pessoa só vai assistir 6 e vai passar. Porque a gente perde o foco, sabe? Eita, o outro. Mas distração vai além disso. A gente olha na Bíblia, a gente vê uma mulher chamada Marta. E a palavra de Deus vai dizer que Marta, de algum modo, se distraiu. Como? Fazendo coisas que ela julgava que eram importantes para Deus. E Steve Jobs, ele fala o seguinte, essa frase ela é muito legal. Pega ela aqui. Foco não é apenas eu dizer sim para a coisa certa. Mas eu saber dizer não para todas as coisas que parecem ser boas, mas que não é a minha coisa. Eu vou repetir para você entender isso, porque isso é muito importante. Poderia ser um provérbio de Salomão, facilmente. Foco
não é apenas eu saber dizer sim, mas eu saber dizer não para tudo aquilo que não é a minha coisa, mas que parece bom, que parece grandioso, que parece maravilhoso, que chama a atenção, que é bonito, é incrível. Todo mundo gostaria, mas é o que Deus falou para você? Se não for, você precisa dizer não. É o lugar onde Deus te chamou para estar? Se não for, você precisa dizer não. Imagina se Simeão estivesse distraído, servindo até no templo, e não atentasse para o que Deus estava falando. Não é sobre o lugar que eu estou, não é sobre o que eu estou fazendo, é sobre o que Deus deseja de mim. Isso é ter foco. Ter foco, viver um chamado, é ter o coração e a mente alinhado com aquilo que Deus deseja. E Simeão estava assim, e ele é movido pelo Espírito para o templo. Precisamos saber o que é que merece o nosso sim. Precisamos saber o que é que merece a nossa atenção. A gente não pode se distrair. O tempo está passando rápido demais, gente. Os dias passam rápido demais. E se você não souber o que realmente importa, o que é foco, tem um livro muito legal, eu acho que é Gary Papasan, A Única Coisa, o nome do livro. E ele tem na capa dele, é uma capa laranja, né? E ele tem um coelho. E eu lembro que quando eu passei a primeira vez na livraria, que eu vi esse livro, eu percebi o coelho e falei, a única coisa, o nome do livro tem um coelho. É um livro de negócio. E ele fala nesse livro exatamente sobre isso. Sobre a capacidade de você focar em um coelho só. Porque se você focar em 2 coelhos, você não consegue pegar nenhum. E a gente está assim. Só que com Deus. A gente quer fazer tudo. A gente quer dar uma de Marta. E é engraçado, porque a Bíblia nos ensina, está tão óbvio, a gente canta direto, né? Como Maria, que está... Eu quero ser Maria, Jesus, aos teus pés. Só que muitas das vezes a gente age como Marta, a gente vai se distraindo com tanta coisa, porque é tanta coisa importante, é tanta área que precisa de ajuda, é tanto ministério, e você vai cuidando, e você vai, atende uma ligação com o irmão, e daqui a pouco é a tua irmã de sangue, de família mesmo, que está precisando da tua ajuda, e daqui a pouco é um vizinho que está vindo na tua casa pedir um açúcar, que passou 1 hora conversando, e daqui a pouco é um colega de trabalho, e é o futebol, e é isso, e daqui a pouco o teu dia, 24 horas não dá. Se eu perguntasse quem se identifica, eu tenho quase certeza que metade da igreja, no mínimo, ia dizer assim, realmente, 24 horas é pouco. Mas não é pouco, não. É o suficiente para você fazer tudo aquilo que Deus te chamou para fazer. Se está faltando tempo, é porque está faltando prioridade. Você precisa ter foco. Tem um lugar para você, tem um chamado para você, tem algo que Deus quer que você viva. Só que enquanto você permanecer distraído com tantas outras coisas, você não vai chegar nesse lugar. Isso não é o que Deus deseja para você. Simeão, ele ouve. E esse ouvir dele é atraído. O atrai. Ele estava onde ele deveria estar, fazendo o que ele deveria fazer. E é por isso que ele ouve. Imagina, gente, você passar a vida inteira esperando o cumprimento de uma promessa. E no dia disso acontecer, você está distraído assistindo um jogo do Vitória. Que absurdo. Falei certo, time, né? Que bom. Que absurdo. A gente não pode se distrair. E aí é brincadeira com relação ao time. Nem sou baiana, não posso me meter nessa briga, não. Se tivesse que torcer, ia ser esporte, mas tá bom. Depois os irmãos orem por mim, porque eu estou precisando de ajuda. E meu time também. Aliás, Pernambuco inteiro, irmão. Tem um lá chamado Santa Cruz, que de bom só tem essa cruz no nome, porque o resto, o pobre do time, quase não existe mais. Estão tentando criar o alfabeto inteiro para o pobre, porque A, B, C, D, ele já foi em tudo e não deu certo, não deu. Orem por Pernambuco. Orem pelo Brasil, inclusive ontem, Paraguai. Ai, Jesus. Deus está tocando aqui no coração de alguém nessa hora. Tocou. Oh, Pai, cura teus filhos, em nome de Jesus. Mas brincadeiras à parte, vamos voltar? Eu sei falar de futebol, tá vendo, pastor Saulo? Deu certo, as fiadinhas aqui. Pastor Saulo riu, então tá tranquilo. Vou conseguir pregar aqui de novo um dia, amém. Glória a Deus. Bora, Bahia, tem que falar Bahia, né? Simeão, ele estava onde ele deveria estar. Ele sabia o que ele tinha que fazer. Ele sabia o que ele esperava. E ele estava focado nisso. Mas tem um terceiro ponto, talvez o mais importante. Mas tudo isso é uma jornada, entenda isso. Que a espera com Deus é uma jornada. É uma jornada. E o terceiro ponto que eu quero falar com você hoje aqui é o seguinte.
A espera de Simeão nos ensina a alinhar as nossas expectativas. Versículo 28, 29, quando a gente lê, a palavra diz que assim, que quando Simeão chega ao templo, ali está o menino Jesus, e a Bíblia diz que ele toma Jesus nos braços e ele louva a Deus dizendo o seguinte, olha a expressão dele. Ó soberano, como prometestes, agora podes despedir em paz o teu servo. Ele está falando assim, eu posso morrer agora e eu vou estar em paz. Querida, não sei se você já experimentou, mas não tem nada melhor do que você sentir a paz de Deus. Ele olha um bebê, presta atenção nisso, isso é muito importante, gente. Tinha um bebê, imagina que esse papai é um bebê na mão dele. Não era um super-herói, não era um grande guerreiro. Israel esperava um grande guerreiro para arrebentar com tudo. Não era um grande guerreiro, não era um super-herói. Não era alguém capaz de fazer um milagre por ele ali, não, era um bebê. Nem falar, falava. 8 dias de nascido. E ele olha assim e fala, pode não estar do tamanho que a gente espera, pode não ter a forma que a gente espera, mas se Deus está dizendo que é você, menino, eu me alegro, eu sinto paz, eu te vi, Jesus. O que Deus mais promete na Bíblia para a gente não é que a gente vai vencer, não, mas é que Ele estará conosco, Emanuel. De Gênesis ao Apocalipse, na realidade de Êxodo ao Apocalipse, a palavra de Deus sempre repete uma canção. Não sei se você já percebeu, mas sabe qual é? Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Meu povo, eu quero ser seu Deus. De Gênesis ao Apocalipse, o que Deus mais queria era relacionamento. Era sobre uma presença de Deus tão intensa no meio do seu povo. Quando a gente vê nuvem, coluna de fogo, não é sobre um milagre extraordinário, não, mas é sobre uma presença. Era Deus dizendo para o povo, eu estou com vocês. Quando a gente vê o povo atravessando lá o Mar Vermelho, às vezes a gente foca muito no Mar Vermelho sendo aberto. Quem não gostaria de um mar se abrindo na sua vida? Eu gostaria, irmãos. Tem tanto mar que precisaria abrir, que seria tão bom se abrisse. Mas de que adianta mar aberto se eu não entendo que é Deus que está abrindo o mar? Pastor Saulo, ontem a gente estava no GC, ele falou uma palavra que foi tão especial e se alinhou totalmente com isso aqui agora. Ele fala assim, sabe por que Moisés partiu? Mesmo estando forte, com vigor, com força. É porque Moisés não refletia o relacionamento que Deus queria, a paternidade que Deus queria. Aí Deus coloca Josué, improvável. Mas era o cara que quando Moisés descia com o rosto brilhando, cheio de glória, ele continuava onde? Na presença. O povo queria ver Moisés descendo lá. E Josué queria a sua presença. O povo queria a glória. Moisés, e aí, o que foi que Deus falou? E Josué só queria a presença. Nada vale mais. Às vezes a gente corre tanto em busca do que Deus pode nos dar. Mas a paz em entender quem Deus é. A paz em entender que Deus está. Eu fico imaginando, conjecturando, tá? Se fosse nos dias atuais. Canção de Simeão pegando aqui, ó. Olhando para Jesus bebê e cantando assim, ó. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho. Eu canto. Irmão, isso é tão profundo. Eu não sei qual é a tua expectativa. Mas se você sabe pelo que você espera, começa a ver, não com olhos comuns. Para de esperar aquilo grandioso, Superman aparecendo na tua vida e começa a entender que nos pequenos detalhes Deus está, nas pequenas coisas Deus está, Deus é, Deus presente com você. Se Ele não estiver conosco, nada mais faz sentido. Se Deus não for o suficiente, nada mais será. Você pode desejar um casamento abençoado, mas se Deus não estiver contigo no teu casamento, com teu marido no teu casamento, não vai ter paz. Você pode desejar filhos, mas se Deus não estiver na tua casa, não tem paz. Você pode desejar uma promoção num emprego, um trabalho fantástico, uma aprovação, que massa. Mas sem Deus vai faltar paz.
É por isso que tem tanta gente que não para, não cessa, continua buscando. E parece que nunca chega no destino. Nós não caminhamos pelo que vemos. Talvez você não consiga ver. Mas o que você precisa é crer. O Senhor me traz à memória agora, é muito legal isso. A primeira vez que eu fui ministrar uma palavra para um público bem menor do que esse, bem mais... Era tudo adolescente, era um culto jovem. E eu preparei todo o meu sermão, escrevi tudo bonitinho ali e tal. Quando eu parei na frente das pessoas assim, me deu um frio no estômago, um medo, uma aflição assim. E eu comecei a orar, Jesus, vem cá, me fala alguma coisa para eu falar para esse povo. E é engraçado que na época só veio uma ministração do Davi Sasser, inclusive. Que ele falava na canção que era Deus de Promessa. E era muito legal. Só me veio isso na mente. Minha pregação foi isso. Podem passar os dias, podem passar os anos. Confia, meu amado. Ele trabalha para aquele que nele espera. Todas as palavras que Deus disse se cumpriram. E assim também será na tua vida. Talvez você não esteja vendo, mas você não precisa ver. O que você precisa é crer, porque Ele fará. Toda promessa passa pelo teste do tempo. Ele está provando o teu coração. Ele está forjando em você um caráter. Para quê? Para que você desfrute da plenitude, da bênção do Senhor. Meu convite é para que você saia do lugar que limita a sua visão. Levante suas mãos, olhe para os céus e cante. Ele é Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a sua palavra, ela vai se cumprir. Eu acho que foi a melhor pregação que fez em toda a minha vida. Porque não era sobre o que eu queria falar, era sobre o que Deus queria falar com a igreja dele. Era aquilo. Era aquilo. Então a gente precisa alinhar as nossas expectativas. Simeão poderia estar esperando um homem formado, mas quando ele olha para o bebê, ele sente paz. Que as nossas decisões na nossa vida possam ser baseadas nisso. Na paz de Deus, que excede todo entendimento. Quando você não souber o que fazer, qual decisão tomar, se vai, se não fica, busca essa paz. Pode não fazer sentido na ótica humana, mas se é o que Deus deseja, vai. Porque esse é o seu lugar. Simeão vê o bebê e ele pensa, está aqui Emanuel, Deus conosco. A promessa nunca foi sobre os feitos, mas sempre foi sobre a presença. E Deus estava presente ali. As expectativas de Simeão, ela não estava alicerçada naquilo que ele achava melhor, mas no que Deus queria revelar. E ele alinhou as expectativas dele com a vontade do próprio Deus. Muitas vezes, irmãos, a nossa frustração está em esperar algo diferente do que aquilo que Deus nos prometeu de fato. Tem uma outra frase que eu gosto muito de usar para as meninas que eu dou aula, que é assim, ó. Sucesso no lugar que Deus não te chamou para estar é sinônimo de fracasso. Viver o que Deus não nos prometeu é fracassar. Pode ser a vida mais bem sucedida na ótica humana, mas teu coração sabe o que é que Deus espera de você. Teu coração pulsa diferente quando você está vivendo os sonhos de Deus. Como as meninas cantaram aqui no início. Há uma nova canção em mim. Estou sonhando os sonhos de Deus. Aliás, essa canção foi até a tua sobrinha que cantou no ukulele, né? Na ordenação do pastor Silas. Há uma nova canção. A gente precisa começar a viver como alguém que sonha, mas não os nossos sonhos, os sonhos de Deus. A verdadeira paz, ela não vem quando tudo o que queremos se cumpre, mas quando a nossa vontade se alinha com a vontade de quem rege todas as coisas. Aí é que a paz vem. Pessoal do louvor, se quiser subir, pode vir aqui, fica à vontade, tá? Estou terminando, pastor, vou cumprir o horário. Eu queria concluir reforçando esses pontos aqui para você.
dizendo o seguinte: esperar em Deus é mais do que um teste de paciência. Esperar em Deus é caminhar em uma jornada. Quando que ela vai acabar, Paulinha? Até a eternidade a gente precisa continuar caminhando, sempre buscando ouvir e ser direcionado pelo nosso Pai. Esse é o segredo de Simeão. Esse é o nosso convite. Esperar com paciência no Senhor não pode ser só um versículo aberto na nossa Bíblia em cima da nossa estante. Esperar com paciência do Senhor não pode ser só o versículo que a gente fala quando a gente está solteiro e o Senhor ainda não mandou. O nosso prometido ou prometida. Esperar com paciência no Senhor precisa ser uma realidade nas nossas vidas. Esteja consciente do que Deus quer de você e do que você pode esperar dele. Mantenha-se focado em seu propósito. Não se distraia. Não se distraia, querido. Alinhe seu coração ao coração de seu Pai. Simeão, ele vive uma vida inteira na expectativa de olhar o Emanuel. Essa era a sua promessa e é por isso que ele gastou a sua vida. Ele gastou a vida inteira só para ver Jesus. Isso precisa bastar para a gente também. No lugar onde nós vemos Jesus, nós temos paz. No lugar onde nós vemos Jesus, nós encontramos o propósito para a nossa espera. Nada é maior, nada é mais importante. Cristo precisa ser a nossa porção diária. Que o Senhor nos ensine, irmãos, dia após dia, a esperar com propósito por Cristo e em Cristo. Que o nosso coração compreenda a relevância dessa presença. E acima de tudo, que nós não nos distraiamos com qualquer mover de águas, porque Deus tem mais. Para encerrar e fechar o parêntese aqui, vou abrir esse parêntese e prometo fechar bem rápido. A Bíblia narra a história de um homem que passou 38 anos esperando. E quando Jesus aparece diante dele, fala assim, ó: você quer ser curado? Ele fala assim, ó: mas eu não tenho ninguém. Distraído pela dor, pelo cansaço, talvez. Mas eu vim aqui nessa noite e eu oro para que Deus faça isso na tua vida. Eu liberei essa palavra, eu oro para que ela seja realidade na tua vida. Que você não seja guiado por um agitar de águas. Que você não se distraia, mesmo quando a dor for muito forte. Porque eu sei que uma dor forte às vezes te faz perder a atenção. Que as calamidades que acontecem ao teu redor não impeçam tua visão de enxergar. Que tudo aquilo que já fizeram com você fique lá no seu passado. Porque isso não define onde você vai, onde Deus vai te guiar, onde Ele vai te levar. A palavra dEle define quem você é, o que te fizeram ou não. Que todo esse tempo que você está passando esperando não te impeça de ouvir a voz quando ela te chamar e te perguntar: você quer ser curado? Você quer viver agora a promessa? A promessa, ela é real, ela é para você. E ela está disponível. Não é sobre um milagre, é sobre uma presença que se manifesta e que está aqui conosco. Que Deus abençoe a igreja. Meu Jesus maravilhoso é minha inspiração a prosseguir.